O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Boa noite a todos. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampara sempre. A doutrina espírita, eu acredito aqui que a maioria de nós aqui já sabemos disso, ela tem como base, como alicerce, 3 colunas, que é a filosofia, a ciência e a religião. Então, tudo que nós formos ver dentro da doutrina espírita está dentro dessas três colunas, dessa base, desse alicerce, que serve para nós como guia para nós avançarmos no aprendizado. A filosofia, a ciência e a religião, essas 3 colunas, elas têm que estar balanceadas numa construção. As colunas têm que estar fortes do mesmo jeito, têm que estar alinhadas, porque senão a construção toda sofre defeitos. Na ciência, a gente vai ver o cuidado que tem para o estudo e o conhecimento do mundo material. A ciência traz para nós o conhecimento de tudo aquilo que faz parte da matéria, tudo aquilo que envolve até mesmo o nosso corpo físico, quanto tudo que existe de palpável na face da Terra. Nós então estudamos isso dentro da ciência. A moral, a gente vai ver, principalmente dentro da doutrina espírita, nós vamos estudar principalmente a moral que seria o religioso para nós, que é onde nós vamos estudar aqui a moral do Cristo, ou seja, aquilo que Jesus trouxe para nós como ensinamento, como viver a vida ou como nós devemos conduzir a nossa vida aqui na Terra. Está lá na parte religiosa, na parte moral. Agora, para nós entendermos tanto a ciência quanto a religião, nós precisamos da filosofia. Porque é a filosofia que fala, que conversa, que questiona. Ela que vai trazer para nós o conhecimento da ciência, o conhecimento da religião e da moral do Cristo. Sem a filosofia,
Como que nós vamos aprender ciência? Nós precisamos de ter um livro para nós estudarmos aquilo ali. Como que nós vamos aprender a moral do Cristo se nós não tivermos, algo para nós buscarmos como conhecimento para nós, que vem através da filosofia, para poder ensinar para nós sobre Jesus? Nós precisamos da filosofia. E a gente hoje trouxe para os nossos irmãos essa grande necessidade nós de estudarmos, ou seja, buscarmos a filosofia como conhecimento de tudo para nós. Ou seja, nós muitas vezes, quando buscamos conhecer a doutrina espírita, nós às vezes lemos 1, 2, 3, 4 livros e assistimos a algumas palestras e nós já achamos que nós conhecemos a doutrina espírita. A gente acha que a gente conhece. A gente até mesmo, costuma até mesmo dar dicas, espiritualísticas para as pessoas que nos buscam, porque nós já lemos talvez 3, 4, 5 livros de André Luiz, talvez lemos um pouquinho o Evangelho, alguma coisa do Livro dos Espíritos, e a gente então se acha catedrático no Espiritismo. Mas não é bem assim. Muitas vezes nós nos preocupamos ou não nos preocupamos com aquilo que nós precisamos aprender, com aquilo que nós precisamos estudar. Olha, um engenheiro, ele fica numa faculdade lá quantos anos para poder aprender engenharia? Depois não tem que sair, ainda tem que praticar para poder exercer aquela função, e no começo ainda é muito difícil. Ele aprende mais depois praticando do que aprendeu na faculdade. Um médico do mesmo jeito, um dentista do mesmo jeito. E quando se trata de nós estudarmos algo que pode dar para nós a nossa salvação, da nossa vida, daquilo que é mais importante para nós damos muita pouca importância para isso. Nós estudamos pouco. Nós, naquilo que se diz respeito a conhecer sobre como viver e conviver aqui na Terra, que é para nós aquilo de mais importante, nós não nos preocupamos com isso, nós não estudamos. A gente fica na parte rasa dos estudos da doutrina espírita, nós não nos aprofundamos. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, qual é o nosso modelo, o nosso guia que nós devemos seguir, os Espíritos respondem categoricamente numa palavra só: o Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele veio trazer para nós o conhecimento de todas essas coisas, e vou falar ainda mais, trouxe para nós a salvação da nossa vida. E o quanto é que nós estamos estudando ou buscando conhecer sobre Jesus? É muito pouco. Nós muitas vezes estudamos e lemos um monte de coisa, mas quando se trata de buscar conhecer sobre a nossa vida, nós temos preguiça daquilo. Como eu disse, filosofias, existem vários tipos de filosofia. Nós vamos ver a filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Nós vamos ver um monte de filosofia. Mas a principal das filosofias, ou do maior filósofo que já pisou na face da terra, foi Jesus, e nós não estudamos como deveríamos estudar, ou como sendo para nós aquilo de mais importante na nossa vida. Quando a gente vai buscar lá, na etimologia da palavra filosofia, lá diz para nós o seguinte: filosofia quer dizer o quê? Amar ou saber, gostar de aprender. Filosofia é isso. Filosofia é o desejo, é o amor pelo aprendizado. E é interessante para nós que quando nós temos Jesus como sendo para nós o nosso guia, ou como aquele que nós devemos seguir, ou seja, o nosso modelo de vida, nós deveríamos então buscar em Jesus a sua filosofia, ou seja, aquilo que ele deu para nós como lição, como ensino, e nós buscarmos aquilo ali com todo o carinho, com todo o amor do mundo, porque a filosofia de Jesus, ela é a real para nós até hoje. Quando nós vamos olhar lá em João, no capítulo 8, no versículo 32,
João cita as palavras de Jesus dizendo o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus, se depois alguém tiver curiosidade de ir lá, está em João 8,32, vai ler ali, a gente vai perceber que Jesus falava dele mesmo. Olha só, Jesus falando dele: eu sou a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós pegarmos lá um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, dentro do 32, nós vamos ver que é Jesus falando: olha, quem me segue tem a salvação. Quem me segue tem a salvação. Jesus veio trazer para nós uma filosofia diferentemente de todos os outros filósofos, porque ela é baseada no amor. A filosofia de Jesus, ela é baseada no puro amor que nós devemos ter uns pelos outros. Tem uma frase de uma música que diz o seguinte: os meus heróis todos morreram de overdose. A maioria de vocês sabe, né? Os meus heróis todos morreram de overdose. Eu acredito que o nosso herói morreu crucificado. Ele morreu crucificado. Agora, se ele é o nosso herói, e tem muitos outros que seguem várias filosofias, né? Inclusive essa que é dita na música. Agora, quando nós então vamos buscar Jesus, nós vamos buscar filosoficamente aprender o que é e o que Jesus quis ensinar para nós. Porque buscando esse ensino, buscando essa luz, é que nós vamos encontrar em nós, ou para nós, modelando, né, em nós Jesus, nos seus ensinos, é que nós vamos encontrar aquilo que nós mais necessitamos, aquilo que nós mais buscamos na nossa vida, a nossa felicidade, ou a nossa realização. Lá no livro O Céu e o Inferno, pergunta-se para um espírito feliz como que era a felicidade dele. E ele fala: olha, eu não sei, é algo que nasce de dentro de mim. Eu não sei, é algo que nasce de dentro de mim. Olha só. Então, quando nós começamos a conhecer sobre Jesus, os seus ensinos, e nós começamos a utilizar na nossa vida o ensino do nosso Mestre Jesus, nós criamos dentro de nós um ambiente de felicidade, indiferentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Porque o ensino de Jesus nos basta. Jesus veio ensinar para nós, nessa sua filosofia, que nós devemos fazer para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, não é assim? Não é? A principal regra da caridade não é essa? Como que é que eu vou praticar a verdadeira caridade sem errar? Fazendo para o outro tudo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Mas se nós não estudarmos essa frase filosoficamente e nos aprofundarmos nela, nós vamos fazer a coisa errada. Sabe por quê? Eu gosto de café sem açúcar. Se alguém olhar para mim e falar: nossa, o Luiz quer um café, mas ele gosta de açúcar, ele vai pôr açúcar no meu café. Não é? Então, como que é que nós vamos fazer para o outro aquilo que nós gostamos que seja feito para nós? Não é estranho? Se eu chego perto de uma pessoa, eu acho que se eu tivesse, naquela condição, eu estou com frio, eu quero uma blusa. Eu vou dar uma blusa para aquela pessoa porque eu vou fazer pelo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, mas se aquela pessoa estiver com fome, talvez ela está querendo comida. Não é? Então como que eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim? Até nesse ponto a gente precisa estudar, porque senão a gente começa, ler o livro, de mediunidade, o livro dos médiuns. A gente vai lá e estuda mecanismo da mediunidade. Aí a gente acha que a gente já pode participar, que a gente é conhecedor do assunto e já vai participar de um trabalho mediúnico. E nós nem nos aprofundamos no conhecimento daquilo. Às vezes, nós estudamos muito pouco e já fala assim: nossa, eu quero dar passo, mas você sabe o que é um passo? Você já estudou filosoficamente o que é um passo, a profundidade daquilo?
E nós então ficamos na superficialidade dos conhecimentos, porque nós ainda somos, né? Olha só, vocês sabem me dizer qual é um dos lugares mais confortáveis para nós vivermos? Nós falamos muito hoje em dia em zona de conforto, né? Hoje em dia está na moda, sair da zona de conforto, você tem que sair da sua zona de conforto, não é assim? É bom trabalhar porque você vai aprender coisa nova, sai da sua zona de conforto, porque na zona de conforto você não cresce. Sabe o melhor lugar que nós temos na nossa zona de conforto? O fracasso. Lá no fracasso é a nossa melhor zona de conforto, sabe por quê? É porque a gente fala assim pra gente, eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso. Nós tomamos uma atitude na nossa vida de fracassado para não poder fazer as coisas. Somos fracassados mesmos. Porque nós falamos que, eu não dou conta de ler um livro. Nós ficamos 40 minutos no celular, vendo um monte de coisa que muitas vezes não traz nada para nós de bom. Mas se for falar para nós, vamos fazer um exercício de lermos um livro meia hora por dia, não dou conta, não consigo, não concentro. Eu leio e não estou entendendo nada. Ou seja, é melhor eu ser fracassado e não fazer nada. É muito melhor. Aí a gente não vai entender quando Jesus falou para nós, bem-aventurados os aflitos, né? Aquele que luta para querer conseguir algo, principalmente para crescer dentro dele. Então é muito confortável para nós falarmos para nós, eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso fazer. É muito simples para nós. A gente fica então como fracassado e a gente vai vivendo essa vidinha da gente. Olha só, nós, né, nesses estudos que nós precisamos, não estou falando aqui para vocês somente não, viu? Porque eu me incluo aqui também, né, para ouvir, e sou o primeiro a ouvir aquilo que eu estou falando, né? Sou muito acomodado, sou muito preguiçoso ainda, né? Mas demais. Mas quando Jesus nos ensina então o fato de nós fazermos para o outro aquilo que... Porque Jesus chegava perto de uma pessoa que era cega. Se eu chegar perto da pessoa com o poder de curar a pessoa é cega, eu já chego curando, né? Eu chego perto da pessoa que é aleijada, eu posso curar do problema dele, eu já chego curando, não é assim? E como é que Jesus fazia? Ele perguntava para o outro, o que você quer? Não é? Jesus não chegava perto do cego e ia curando o cego, chegava perto do aleijado e ia curando o aleijado, e perguntava primeiro. Sabe por que então, quando nós vamos fazer o bem para o outro, ou fazer aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós deveríamos pensar primeiro em respeitar o outro. Porque o amor, acima de tudo, é respeito pelo outro. Se eu respeito o outro, quando eu quero fazer alguma coisa para ele, eu pergunto para ele, o que é que você precisa? Porque se eu estivesse na condição dele, eu gostaria que alguém me desse aquilo que eu quero, não o que ele acha que deve ser feito. Não é? Não é assim? Então, se eu for fazer alguma coisa para alguém, eu pergunto primeiramente, o que é que você quer? O que você precisa? Porque às vezes, se eu estivesse na situação dele, eu gostaria talvez de ganhar uma blusa. E ele vai falar para mim, eu quero comida. O frio eu suporto, eu estou querendo a comida. E às vezes eu não consigo viver muito com frio. E Jesus então chegava perto do aleijado, chegava perto do cego, chegava perto de todo mundo e perguntava, o que é que você quer? Não é assim? Então, essa filosofia de Jesus que ele veio trazer para nós, é a filosofia do amor, do respeito pelo outro. De nós sabermos respeitar a vontade do outro, o desejo do outro, o jeito de ser do outro, e se amar o próximo. Não é querer fazer do outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito dele, não. Respeitar o outro. Quer ver só? Nós trouxemos também aqui para nós podermos estudar, aproveitando essa partezinha, para nós irmos já buscando o finalzinho do nosso estudo. Na lição de número 46, do livro Sinal Verde, ditado pelo espírito de André Luiz e psicografado pelo Chico Xavier, ele vem falar para nós de uma coisa tão básica que dá vergonha na gente. Dá vergonha. Quando eu comecei a ler, eu fui ficando envergonhado.
E coisa que nós aqui, todos nós aqui, filosoficamente, nós já poderíamos ter buscado conhecer sobre isso, mas nós desrespeitamos o outro. Muito fácil. Por quê? Porque nós não estamos nos aprofundando naquilo que Jesus nos ensinou e trouxe para nós filosoficamente, como sendo a maneira de nós, praticarmos o amor pelo outro, que é a filosofia de Jesus. E através dessa filosofia do amor, onde a gente aprende a ciência, onde a gente aprende a religião, a gente vai aprendendo todas essas coisas. Aí, quando o Toninho passou para mim, falou, você pode fazer o estudo lá? E passou para mim, eu falei, gente, como é que eu vou fazer esse estudo aqui? Por onde que eu vou começar? E quando eu li isso daqui, eu pensei comigo, peraí, só um pouquinho, eu preciso de me aprofundar nos estudos, porque é uma coisa tão simples, eu faço direto e reto. Eu acredito que a maioria de nós aqui fazemos. Uma vez conversando com o Toninho, eu estou bajulando ele porque ele é o chefe, ele pode me dar aumento, né? Então o Toninho falou assim, Luiz, quando a gente vai visitar uma pessoa, a gente tem que saber o que a gente leva e o que a gente vai trazer. Você lembra? Não sei se você lembra disso. A gente tem que saber o que a gente está levando. Eu vou visitar uma pessoa, o que eu estou levando? E o que é que eu vou trazer de lá? E a lição que o Toninho pediu para que nós estudássemos aqui hoje, estudássemos já, porque eu pensei, para a gente aprender isso aqui, a gente tem que estudar, porque senão a gente passa por cima e não percebe o detalhe. Jesus, a gente estuda Jesus por cima e esquece os detalhes de Jesus, porque na filosofia dele traz para nós os detalhes que nós passamos por cima e adaptamos ao nosso jeito de ser para ficar mais fácil para nós. Então veja bem o que é que eu acredito que a maioria de nós aqui fazemos e ainda não percebíamos. Olha só, o título chama Visitas Fraternas. Olha só, vocês sabiam que uma visita deve durar 15 minutos? Vocês sabiam disso? Educadamente, em respeito ao nosso anfitrião, ela tem que durar 15 minutos. Salvo se o nosso anfitrião falar, fique mais um pouco. Não é assim? O anfitrião da gente às vezes fala por educação, porque já está cansado, para a gente vazar, né? E ele fala para nós, não, fica mais um pouquinho, vai embora não, tá tão bom você aqui com a gente. Não é assim? A gente fala isso para os outros também, mas talvez já está doido para ir embora. Não é? Quais os assuntos que nós conversamos quando nós vamos na casa de um amigo? O que a gente leva para lá? André Luiz começa assim, a visita é um ato de fraternidade do qual não convém abusar com o furto do tempo ou comentários inconvenientes. Furta o tempo do outro, ele vai visitar o cara por educação, está ali com a gente, talvez ele tenha um monte de coisa a fazer, a gente está ali enchendo, e o cara está lá educadamente suportando a gente, e a gente ainda vai para lá para fazer comentários inconvenientes ainda, vai falar do fulano, vai falar do Beltrano, vai falar disso, vai falar daquilo outro. Tomando o tempo do cara lá, Aí continua. Sempre que possível, a visita será marcada com antecedência, a fim de que não se sacrifique aqueles que recebem. Cheguei uma vez na casa do meu irmão, foi a maior sem graceza do mundo. No sábado, eu cheguei na casa do meu irmão, e na hora que eu estava entrando lá para dentro, ele me recebeu tudo, eu olhei para eles, os dois arrumadinhos, ele e a mulher dele, tudo arrumadinho. Falei, rapaz do céu. Como nós temos o costume de dizer por aí, enchi meu boné de terra, Cheguei lá e eles não sem graceza, e eu fui ficando mais sem graça ainda. Eu falei, cara, pelo jeito vocês vão sair. Eu falei, nós vamos sair. Eu falei, não, cara, vamos embora, Vai sair, vai fazer suas coisas. Mas eu fiquei numa vergonha, porque era meu irmão, e ele falou, mas se fosse talvez na casa de outra pessoa, talvez não falaria, deixaria o compromisso, porque eu não avisei antes que eu iria lá. Cheguei de surpresa, não é? Então é sempre bom a gente avisar. Quer dizer, a gente não faz isso. É conhecimento, é filosofia que traz para nós o respeito para com o nosso semelhante. Filosofia de Jesus, de amor de Jesus. Ele continua, a pessoa que visita a outra, pelo prazer da amizade ou da cortesia, não necessitará, por isso,
de tempo acima de 15 minutos, competindo aos anfitriões prolongar esse tempo, insistindo para que o visitante ou a visitante não se retire. 15 minutinhos. Chegou lá, visitou, abraçou, né? Perguntou como é que vai todo mundo, desejo todo mundo bem ali. Se na hora de sair, né? Aí falava, não, vai embora não, vou fazer um cafezinho para nós, né? Aí você fica. Mas se não for, são 15 minutos. Por respeito aos outros. Entre os que reencontram, haverá espontaneamente bastante consideração para que não surjam lembranças desagradáveis de parte a parte. O que é que nós conversamos? A gente fala assim, lembra o que aconteceu? Aí o outro fala, mas também aconteceu assim, assim, assado. E a gente começa então com aquelas conversas que já sai fora do respeito e da amizade. Nunca abusar do amigo que visita, solicitando serviço profissional fora de lugar ou de tempo, com quem organiza emboscada afetiva. Bom, né? Eu vou lá visitar o nosso irmão Pablo. O Pablo mexe com alinhamento, balanceamento, depois ele paga a comissão da propaganda que eu estou fazendo para ele aqui, né? Mexe com alinhamento, balanceamento. Aí eu vou visitar o Pablo na casa dele, né? E chego lá, o Pablo, nossa, eu podia depois, quanto que está custando o pneu lá? E para balancear o carro? Eu começo a conversar coisa do serviço dele, né? Num assunto particular, extraindo deles informação que talvez ele poderia estar na casa dele descansando e estar trabalhando. Quem gosta disso é advogado, né? Nossa, eu estou com um problema lá, cara, o que será que vai dar? Né? O advogado faz consulta na casa dele, né? Olha só, não se aproveitar dos minutos de gentileza no trato social para formular conselhos que não foram pedidos. A gente entra na vida dos outros, na família dos outros, na casa dos outros para dar conselho para os outros. Porque a gente está de fora, resolver o problema dos outros é muito fácil. Conta seu problema para alguém, 5 resolve o seu problema em 2 minutos. Mas eles não resolvem o deles. Mas aí a gente acha que a gente está na casa do outro porque a gente tem liberdade, né? A gente conhece, sabe de algum problema que a fulano está passando. Não, cara, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo outro? A gente começa a resolver o problema dele, lá dentro da casa dele. Calar impressões de viagens ou dados autobiográficos, sempre que não seja solicitado pelas circunstâncias. Eu tirei essa frasinha quando a gente vai para a casa dos outros para contar vantagem do que a gente fez. A gente vai para lá para contar vantagem do que a gente fez. Evitar críticas, quaisquer que sejam. Evitar. Criticar, zombar, falar mal, fofocar. Silenciar perguntas capazes de constranger os anfitriões. Né? Aquelas perguntas indevidas. Aquelas perguntas que às vezes, né, nós não deveríamos nem estar pensando nela, a gente ainda solta. E nós estamos na casa, que falta de respeito para com aquele outro. Nunca deitar olhadelas para os lados, à maneira de quem procura motivos para censura ou maledicência. Mas, gente, quando a pessoa chega na casa da gente, a gente já fala assim, né? Olha, não repara não, tá? Né? Não repara, porque a gente tem medo, né, dos outros repararem. E falar mal, talvez, do que viu dentro da minha casa. Agora, o que é que eu vou na casa do meu amigo, o que eu estou levando para lá e o que eu vou buscar de lá. E essas coisinhas aqui são coisas simples do nosso dia a dia e da nossa vida, não são? E quantos de nós sabemos isso aqui? Jesus nos ensinou isso aqui numa regra geral, de respeito ao nosso próprio, de amor ao nosso próximo. Essa é a filosofia que Jesus trouxe para nós. Foi esse o ensinamento que Jesus veio trazer para nós. Porque se nós ainda, né, achando, né, que nós já lemos aí alguns livros do André Luiz, do Emmanuel, a Bíblia, o Evangelho, alguma coisa, nós sabemos de alguma coisa, e nós não sabemos ainda nos comportar na casa de um amigo, nós estamos precisando estudar um pouquinho mais, não estamos? Agora, por que é que nós não estudamos? Porque nós ainda estamos nos colocando como fracassados.
Olha, se nós acreditássemos e confiássemos em Deus, o tanto que Ele confia e acredita em nós seríamos muito mais felizes. Sabe por quê? Deus todo dia, a gente errando ou não, Ele dá um monte de coisa para nós. Todo dia. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele acredita na gente. Ele fala, uma hora esse cara vai mudar. Eu vou dar o sol, eu vou dar água, eu vou dar isso, eu vou dar oportunidade de trabalho, eu vou dar família, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo outro lá. Todos os dias Deus nos enche de bênção. Sabe por quê? Porque Ele acredita na gente. Ele fala, aquele ali é meu filho, uma hora esse cara vai dar certo. Uma hora dá certo. Mas nós ainda não confiamos e não acreditamos nele. Porque Ele manda o Filho dele, manda Jesus, para nos ensinar a viver e traçar para nós, né, uma filosofia de vida a qual exige simplesmente de nós o amor para o outro. Nós não acreditamos que isso aí vai dar certo. Ou seja, nós não acreditamos em Deus e Ele acredita em nós. Nós não acreditamos nele. Pensou se a gente, né, pelo menos um pouquinho, confiasse nele, acreditasse nele, igual ele, todos os dias, nos enche de bênção, acreditando e confiando em nós, por ser o seu filho, fruto dele. Ele fala, esse cara vai dar certo, vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo. Eu sei disso, vai dar certo. Que tal talvez se nós nos esforçássemos um pouquinho mais, para conhecer um pouquinho mais essa filosofia, esse ensino, né? E nós gostássemos um pouco mais de querer saber quanto nós poderíamos ser mais felizes do que nós já somos. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre.